Oi, gente, para você que não conhece, essa é a nossa casa, a nossa sede da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. E eu tô aqui para fazer um pedido especial, que vocês já sabem. Vocês que ajudam a manter essa sede, estamos aqui no intervalo de uma das nossas reuniões e eu aproveitei para fazer esse vídeo. Você que já se inscreveu no nosso canal, que conhece o nosso trabalho ou que já frequenta essa casa, nos ajude. A gente precisa da sua doação, da sua colaboração para seguir com esse trabalho. Essa é aqui a nossa casa querida, onde a gente recebe vocês e onde a gente desenvolve o trabalho da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. Vamos trazendo pouco a pouco para o aqui, para o agora, o nosso coração, a nossa mente. E, de novo, digo para vocês, boa tarde, sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos à Casa de Sheila. Quero também cumprimentar aos internautas através do YouTube e da TV 7. Vamos hoje entrar em sintonia de oração com a casa. Antes de começar, temos alguns avisos. E o aviso mais importante para a gente agora é divulgar a nossa Semana Espírita. De 23 a 29 de outubro, estamos festejando o aniversário da nossa casa, e é a semana inteira da nossa Semana Espírita. Teremos palestras todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas da noite. No sábado, teremos palestra às 3 horas da tarde, que é com a nossa evangelização. E domingo será no horário, à tarde, no horário normal. Só lembrando a vocês que, como se trata de uma semana de festa, todos os dias teremos a nossa atração musical. Então, começará às 7 da noite. Quarta-feira à tarde, não teremos palestra. Ok? Quero aproveitar também para sugerir o livro que está sendo sugerido pela casa, que é Servidores da Luz na Transição Planetária, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito José Mário. Esse é o livro sugerido pela casa, tem na nossa livraria, se vocês quiserem adquirir. Certo? Pedimos também a vocês que, sempre como toda palestra, toda doutrinária, nós lembramos do nosso grão. Né? Temos o serviço social da casa, e esse serviço social da casa distribui cestas básicas. Se vocês tiverem vontade, disponibilidade, podem trazer 1 quilo de alimento não perecível, que era para fazer as cestas, são 180 cestas, que são distribuídas para as famílias carentes de Nova Brasília. Também temos a construção do grão, é um prédio que está sendo feito com recursos próprios, e algumas ações estão sendo feitas para promover a construção do grão. E nós temos alguns itens que eu não trouxe, não estou vendo eles aqui, mas vocês podem encontrar na livraria, que é a caneca da FES, que tem a imagem linda de Irmã Sheila,
o squeeze, que tem uma mensagem, certo? E esses são os itens para serem ofertados a quem puder fazer alguma doação que será revertido para a construção do grão. Temos também o livro Força e Coragem, que foi do trabalhador aqui da casa, nosso querido Gabriel. A venda desse livro toda é revertida para as ações sociais da casa. Se vocês tiverem também interesse em adquirir, na livraria podem adquirir, ok? Bom, vamos fazer a nossa oração de hoje. Pai misericordioso, Mãe Maria, Irmã Sheila querida, Mestre Jesus, traz, Senhor, sobre a tarde de hoje, muita luz, muita paz, muita harmonia. Que a tarde de hoje seja repleta de um banho de luz, de um banho de paz, trazendo para todos nós, para o nosso coração, para a nossa mente, todo o ensinamento que se passe hoje aqui, seja para o nosso crescimento. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos guie e nos proteja. Que assim seja. A nossa leitura do Evangelho de hoje é o capítulo 14, Honrar pai e mãe. Item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Entretanto, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É particularmente sob o ponto de vista da ingratidão dos filhos para com seus pais que faremos análise de suas causas e de seus efeitos. Também, nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem esclarecer um dos grandes problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões e as virtudes próprias de sua natureza. Retorna ao plano espiritual para se aperfeiçoar ou permanece estacionário até que deseje se esclarecer. Muitos desencarnam, levando consigo grandes ódios e desejos de vingança que não puderam executar. Os que estão mais evoluídos conseguem perceber uma grande parte da verdade. Compreendem, então, os efeitos danosos de suas paixões e procuram se esclarecer, reconhecendo que, para chegar até Deus, só existe um caminho, a caridade. Porém, não existe caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não existe caridade com ódio no coração. Não existe caridade sem perdão. Então, com um esforço muito grande, eles olham aqueles a quem odiaram na terra, e essa visão desperta seu rancor. A ideia de perdoar e amar aqueles que destruíram, talvez, sua fortuna, sua honra, sua família, lhes revolta. Assim, o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados, com sentimentos contraditórios.
uma vez que o espírito toma a decisão de encarnar entre inimigos da vida passada, ele roga a Deus e aos bons espíritos auxílio para enfrentar e vencer a prova. É uma grande prova realmente nascer em uma família entre inimigos, mas a caridade que é aqui pregada pelo Evangelho é o que nos dá força para seguir, não é verdade? As doutrinárias de outubro têm como tema central ressignificar. O livro base é O Caminho, Verdade e Vida, de Chico por Emmanuel. Hoje, vamos receber com todo carinho e atenção a nossa amiga e palestrante, Mireia, com o tema Esforço e Oração. A quem, nesse instante, peço a palavra e peço de vocês as melhores vibrações para ela. Alô, doutor. Alô? Bom? Olá, gente querida. Muito obrigada aqui ao Sheila por me chamar. Eu sou palestrante espírita, não precisa dizer quanto tempo, né? Mas, aproveitando a fala da nossa irmã, hoje o tema tem muito a ver com a questão de como nós estamos de trabalho e oração referente a Deus, né? E eu sou da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, eu sou uma das coordenadoras de lá, fica em Brotas, nosso centro já funciona há 31 anos, e eu estou há 47 na doutrina espírita. Então, é um trabalho de muita consciência e de muito amor. E agradeço muito aqui pelo tema que me deram. Primeiro, porque eu sou apaixonada pela obra de Chico Xavier, né? Caminho, Verdade e Vida é um livro que nós já estudamos lá na CEB, e vocês vão ver a magnitude do capítulo 6, né? Vocês vão ver que coisa linda. Eu trouxe partes, porque é como se fosse um livro, né, que apresenta para que a gente leia, interprete e coloque em nossa vida. Aliás, a doutrina espírita é assim, né? A doutrina, ela é para ser entendida, divulgada, mas internalizada. Então, não adianta a gente ser espírita e só palestrante. Ser espírita e só trabalhar. Ser espírita e só orar. É isso que Emmanuel vem nos dizer, tá? Então, começa justamente a parte psicografada, né, com a seguinte mensagem. Olha que coisa linda, né? Que Emmanuel diz. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Quem lê isso, né, diz assim, que lindo que Jesus falou, que maravilha do Evangelho de Mateus, né? Mas o que isso significa realmente? Então, nós precisamos interpretar o que foi dito por Jesus e escrito por Mateus, né? E despedida a multidão. Nós somos a multidão. Nós estamos nos despedindo de quê? Vivas no mundo, mas não sejas mundano. Nós estamos nos despedindo de quê? Do egoísmo, do orgulho, da vaidade, tá? Do abandono, da invigilância, da ignorância. E quando ele diz, e despedir da multidão, porque ele tinha pregado, e ele tinha passado para a multidão amor, justiça, caridade, perdão. Será que naquela época havia uma evolução para se entender isso?
porque ele falava por parábolas. Então aí vem uma filha de Deus, irmã de Jesus, ainda caminhando, passando para vocês na íntegra o que ele estava, Emmanuel, passando na psicografia de Chico Xavier, para que trouxesse para nós esse ensinamento, tá? E ele disse: subiu ao monte a fim de orar. Subir, evoluir, tá? Na religião oriental, eles dizem o seguinte: quer verificar como você está diante de um problema? Suba ao monte e veja de cima. Então, quando ele diz subir ao monte a fim de orar, ele está dizendo a oração é uma ferramenta de evolução. Você precisa subir ao monte, largando o quê? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a indiferença, a malquerança. Aí vocês vão dizer, poxa, mas Miré é meio doido, eu não entendi nada disso. Mas o que eu estou dizendo com certeza é isso. Então é um momento de reflexão agora, tá? Depois ele diz, subir ao monte a fim de orar à parte. Isso é muito legal. Você tem que ir ao seu quarto, não tem isso no Evangelho? Você tem que se retirar da confusão e você tem que ficar à parte. Mas não é no quarto, é no seu mundo íntimo. É quando você se desliga de tudo o que está levando você a um desequilíbrio, as incertezas do mundo, as inseguranças do mundo, os problemas da vida. E a partir daí, você vai se recolher. Para que você ore, você tem que estar em sintonia. E essa sintonia você encontra dentro de você. É na sua essência divina. E é o recolhimento que irá fazer com que, a gente possa entrar em sintonia com o divino. E é chegada a tarde. Estava ali só. Quando você chega a um momento de reflexão, você está sozinho. E é o momento de gostar da sua companhia. É o momento da solitude, onde você, diretamente ligado à essência divina, você começa a perceber que é Deus também. Não somos deuses? E é nessa hora que a gente começa o religar. Se ligar a Deus. Olha que coisa linda em um pequeno trecho, né? Volta? Vai. Você está praticando esforço e oração? Eu quero que essa pergunta fique com vocês até o final. Tá? E vem a outra parte que Mateus cita. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Realmente, várias pessoas optam ou optaram para ir para o monte e ficar lá meditando, em oração eterna, e só orando, meditando, exercitando o corpo através de Hatha Yoga, mas ele vem chamar, só um instantinho aqui, é aqui que chama? Tá. Então, nós, na doutrina espírita, nós temos a lei de sociedade. Então, para que a gente possa evoluir, nós temos que conviver. Na sua casa, no seu trabalho, na sociedade,
E o processo de convivência humaniza o indivíduo, ou tiraniza o indivíduo. Nós estamos passando por uma guerra, e muitas pessoas não sabem conviver com o outro. Então, o Evangelho vem nos chamar a atenção, Emmanuel vem nos chamar a atenção que precisamos conviver uns com outros. Ao invés de quê? De quê? Vivermos sozinhos. Tá? Então, a gente procura, muitas vezes, quando está triste, ficar isolado no quarto. Olha, eu como psicóloga, eu vejo um aumento da falta de saúde mental, que está uma coisa seríssima na sociedade. Principalmente a depressão, o transtorno de ansiedade, né? E o transtorno de ansiedade generalizado. E as pessoas que me procuram, geralmente elas estão isoladas. Ou quando não estão isoladas, estão em bares, em boates, em curtições, como se esse vazio fosse preenchido por algo que estiver fora. Então, o convite que Emmanuel nos faz é: precisamos conviver para nos humanizarmos. E essa tomada de consciência para o espírita é fundamental, porque é numa casa espírita que a gente vai trabalhar os perrengues da gente. É aquela pessoa que não gosta, é aquela pessoa que fala, é a pessoa que te tira do setor, é aquela pessoa que vai proibir que você faça alguma coisa ou diz que você não é coordenador. Mas é um momento também de olhar para dentro. Por isso que a chamada do mês é resiliência. E resiliência na psicologia significa a capacidade que nós temos de lidar com todos os problemas que estão fora de nós sem adoecermos. Tá claro isso para vocês? Tranquilo até agora? Bem, depois Emmanuel diz que nessas lutas diárias que nós temos, do eu contra o eu, onde o ego predomina perante as relações, onde eu vou adoecendo a cada dia, sem refletir o que eu estou aprendendo. Porque qual a finalidade de nós estarmos aqui? Evoluirmos. Então, nós precisamos o quê? Aprender. Então, Emmanuel diz, precisamos conviver para nos harmonizarmos, mas nós temos que também dimensionar na construção valores. E nós só vamos conseguir isso nos relacionando. Por quê? Se, por exemplo, Jace me grita, ela está dentro de uma casa espírita, eu vou revidar? Sendo espírita? Não. Eu devo apenas observar o comportamento dela e perguntar a ela, aconteceu alguma coisa para que você tivesse essa reação comigo? Porque o meu interesse é me harmonizar com ela e não brigar com ela. Essa é a mensagem de Emmanuel. E com isso eu vou construindo o primeiro valor, que é o quê? Paciência, compreensão, compaixão, equilíbrio emocional. Mas por que eu vou ter que silenciar? Vocês vão ver por quê quando eu der continuidade. É porque quando eu opto por ser espírita, eu opto a seguir o espírito mais evoluído que já teve aqui no planeta. Então, ele passa a ser, para mim, um referencial. E com isso eu vou desenvolvendo o que nas minhas relações? Amorosidade, amizade, fraternidade, que vem da seiva da cooperação. Eu achei tão lindo, eu cheguei aqui, peguei o pendrive, dei para ele. Eu adoro ser filmada. Jesus está vendo isso. Eu adoro.
Lá na SEB também tem esse negócio de filmar, essa modernidade de tecnologia. E aí eu digo, gente, não precisa me filmar, não. Jesus não foi filmado. Né? Bota aí alguns apóstolos escrevendo aí as palestras para divulgar, mas eu estou aqui justamente na plateia com a parte de tecnologia da CEP. E ele está assim para mim, ó, ali, que ele é o coordenador dessa parte tecnológica, igual a vocês aqui. E eu tenho que vencer isso. Se eu colocar na minha cabeça que quem está me assistindo está aprendendo, se eu colocar na minha cabeça que eu estou na prática da caridade, se eu colocar na cabeça que eu não sou perfeita e que eu não sei tudo, eu vou passar amorosidade, amizade e fraternidade. Concordas ou sem cordas? Né? Então, a gente precisa sempre estar pensando o quê? Na relação com o outro. Jesus era muito alegre. Jesus acolhia todo mundo. Jesus vivia no meio dos pobres, famintos, aqueles que não eram excluídos. E ele tinha um trabalho de inteligência emocional com Simão Pedro, com Mateus, com todos aqueles que o seguiam, Tiago, porque ele sabia que a casa do Pai precisava de pessoas com mansuetude, mas pessoas verdadeiras, aqueles que podem te retirar de dentro de si o que tem o melhor. Eu espero que vocês me façam uma pergunta. Quando eu falo sobre esse tema, as pessoas no final me fazem uma pergunta. Se vocês não fizerem, eu falo. Kardec, no Céu e Inferno, ele diz que a pedra de toque é a pedra das virtudes, dos desafios. Tá? Então, se relacionar é um desafio, a começar dentro de casa, a começar na família, no trabalho, na casa espírita. Meu pai dizia que tudo no início são flores. A gente chega no lugar, oh, que lindo, estou adorando, tal, até pisarem no seu pé. Quando pisa no seu pé, você aguenta a primeira vez, a segunda vez, na terceira vez, vamos parar? Já briga com todo mundo e vai embora. Esses somos nós, tá? Então, vocês têm praticado esse esforço e oração? Mas, Mireia, você está falando aí de esforço? Só estou falando de esforço. Mas se você orar, quando você estiver passando pelas vicissitudes da vida, vai ajudar você passar pelos obstáculos? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Ah, meu Deus. Hoje não foi dia de feijão em casa. Né? Então, a oração é uma ferramenta de equilíbrio. Vocês concordam? Então, quando nós estivermos desequilibrados, o que é que a gente precisa fazer? Tá? Tem alguém aqui que não acredita na oração? Que bom. Então, o esforço e a oração estão sendo seguidos, né? Aí vem a outra parte. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta nos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Isso aí é fantástico, tem muita coisa para a gente falar. A primeira coisa é, Jesus é o nosso modelo dentro da doutrina espírita. Isso daí não tem discussão. Tá? Seguir Jesus, conhecer o Evangelho é fundamental se você quer ser espírita. Tá? Perdoar não 7, mas 70 vezes 7.
né? Não olhe o argueiro do olho do irmão, veja a trave na sua. Tá? Então, conhecer o evangelho é você começar a se evangelizar para conviver na sociedade. E Jesus trabalhava muito. Tem uma oração de Divaldo, que eu acho muito bonita, de Joana de Ângeles, que diz assim: Deus até hoje trabalha. Jesus até hoje trabalha. A equipe crística, tendo Jesus como governador desse planeta, até hoje trabalha. E nós estamos trabalhando? Jesus, ele estava entre as pessoas doentes. Jesus estava ouvindo as pessoas em sofrimento. Ele acolhia, ele tinha uma escuta maravilhosa. E ele sabia enxergar todos nós como espíritos. Ele não enxergava o corpo físico. Ele enxergava você nas diversas encarnações que você tinha tido. E ele sabia onde estavam os nós da evolução. Ele sabia onde estava o emaranhado do nosso processo evolutivo. Então, ele falava com certeza, ele falava com precisão, né? E trabalhava e orava. Mas em nenhum momento ele disse: eu estou cansado, eu vou parar. Tem uma parte do Evangelho, né, no Evangelho de Madalena, que muito me toca, é quando ele vai com todos os apóstolos entrar em um local dos leprosos. E é um local que todo mundo tinha medo de entrar. E ele entrou com muita tranquilidade, né? E Simão Pedro dizia: Senhor, cure aqui essa criança. Ele ia e curava. Cure aqui essa pessoa. Ele ia e curava. Mas tinha um homem deitado em cima de uma pedra e que Jesus, ao se aproximar, ele disse a Jesus: eu não quero ser curado. Minha esposa e meu filho morreram porque pegaram a doença de mim. E Jesus deu meia volta e deixou ele lá deitado. E Simão Pedro, né, Mateus, Tiago: mas Senhor, isso não é caridade. O Senhor prega a caridade e não vai curar? E Jesus disse: nós só curamos a quem deseja ser curado. Então é muito importante que vocês se perguntem: para que vocês estão aqui no Irmã Sheila hoje? Vocês querem ser curados? Vocês desejam ser espíritas? É importante isso, né? É muito importante. Então, no trabalho de Jesus, nunca faltou a oração. Se ele ia comer com os seus discípulos, ele orava. Mas depois ele trabalhava. Todas as vezes que ele ia curar, ele trabalhava e orava. Igualzinho como a gente faz. Quando sai de casa, ora. Chega no trabalho, ora. Sai do trabalho, ora. Chega em casa, ora. Todos os dias tem a disciplina da oração. Acertei? Vocês não são assim? Pois é. Então, a gente precisa agora, tá rindo aqui, ó. Você está praticando o esforço e a oração? Isso é importante, né? Porque se você acolhe os sofredores, eu coordeno reunião de desobsessão há 37 anos. Eu tenho aqui uma pessoa que eu tenho muito amor, tá ali sentadinho. Eu posso coordenar a reunião de desobsessão, o trabalho sem orar? De jeito nenhum.
Por que que eu não posso? Você, com a sua sabedoria, responda. A sabedoria não é tão boa assim. Não, porque é uma preparação que a gente tem que fazer para dar início a um trabalho que é muito sério, né? E sem ela, realmente, nós às vezes não temos condições. Porque o trabalho realmente É quando? E aí a gente para, né? Todo mundo quer ir para a reunião de desobsessão. Apareci, né? Isso foi um joguinho. Eu sumi, mas apareci. Você ficou de mal comigo? Me perdoe, tá? E aí a gente precisa entender que para acolher os sofredores, ter indulgência, perdoar, a gente precisa conviver com oração. O tempo inteiro. Orai e vigiai. Se você não orar, você vai cair na invigilância. A dieta sempre fica para segunda-feira, o perdão sempre fica para segunda-feira, o trabalho a gente vai procrastinar, sempre fica para segunda-feira. Eu acordei muito mal hoje, mas eu vou tomar minha cerveja. Sextou, é dia de Bavária e todo mundo ri. Mas essa é a vida, né? Aí você acha, Mireia, que eu vou abandonar essa vida? Quem sou eu? As escolhas são suas. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Quem não ouve sossega, ouve. Todo mundo sabe de cor, mas só falta aprender. Né? E quando é que a gente vai aprender tudo isso na vida? Quando a vicissitude chegar até nós e nós começarmos a passar por dores profundas, lutos profundos, a perda de um filho, uma doença degenerativa, um CA irreversível. E aí, ao chegar ao mundo espiritual, pelas obras de André Luiz, seja nosso lar, seja os mensageiros, o que é que acontece ao chegar lá? Que fizesse da doutrina que te confiei. Você praticou esforço e oração? Isso para quem acredita na imortalidade da alma. Outra coisa muito importante. Para que você acredite no que eu estou falando, você tem que ser imortalista. Você tem que se ver como espírito. Você tem que acreditar na lei de causa e efeito. Você tem que acreditar em Deus. Você tem que acreditar na comunicabilidade dos espíritos. Porque isso aí foi uma psicografia. Do espírito Emmanuel para o médium Chico Xavier. Certinho até aqui? Tá. E a oração, na realidade, é ação. Eu acho isso divino. Porque quando você trabalha, você tem que ter ação. A oração potencializa o seu trabalho, seja no que você for fazer. Seja uma cirurgia, consertar um carro, um motor, né, ajudar uma pessoa, entregar a cesta básica, como fisioterapeuta, como psicólogo, eu trabalho com saúde mental. Né? Então, eu vejo os meus pacientes como pessoas que estão precisando de acolhimento, de amor, de auto-amor, de auto-perdão. Então, a doutrina espírita é muito rica no meu trabalho, na minha vida, né? Porque eu trabalho com multidão, na cura e no auto-perdão. Existe uma coisa na psicanálise, na psicologia, né? Eu sou psicanalista corporal, que diz o seguinte: o início da cura é a consciência do que se tem. E o segundo passo, o auto-perdão. Porque se você não se perdoa, você não vai conseguir se curar. Tá difícil? Tá entendendo aí direitinho? Então, vamos lá. Tá? A outra parte, né, da psicografia. Despedida a multidão, terminado o esforço diário,
estabeleci a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Né? Então, não é para viver só de trabalho. Imagine eu de segunda a domingo atendendo pacientes com problema de saúde mental, porque eu estou servindo ao Senhor. Eu vou aguentar isso? Então, eu sempre brinco que a gente precisa se reservar a nossa insignificância. Eu também preciso de lazer, ou melhor, de laboratório, que é labor e oração. Eu preciso de um laboratório criado por mim mesma, onde eu possa estudar, internalizar e aplicar meus conhecimentos com amor. Mirei, então, quer dizer que agora eu vou virar uma freira. E eu vou virar um padre ou um monge budista. Não, não existe nada disso. Você só vai tomar consciência. Porque na doutrina espírita é proibido proibir. Agora, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, todos nós temos que responder pelas nossas escolhas. E depois não chegar no mundo espiritual dizendo assim, olha, foi Jaciara a culpada. Ela que chegou para mim naquele dia e me chamou para dar a palestra e a culpa sempre é do outro. A culpa sempre é do outro. Porque nós não aprendemos a assumir responsabilidades diante das nossas escolhas. Tá claro como a luz do sol? Então, meditar é quando você acalma sua mente, equilibra a sua respiração. Eu sou professora de meditação. Fui para a Índia. Eu fui fazer residência em psicologia em Coimbatore, no sul da Índia, em saúde mental, medicina quântica. Então, quando você acalma a sua mente, você começa a dialogar com Deus, gente. É a coisa mais linda que acontece na nossa vida. É quando a voz interior, que nasce da essência divina que existe dentro de nós, ela passa a se comunicar com você em forma de intuição, de proteção, tá? É um aposento interno, é uma experiência reflexiva, é um diálogo silencioso com Deus. Daí, Emmanuel falar para Chico: você quer servir a doutrina? Quero. O que é que precisa? Disciplina. 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 Disciplina para você se recolher. Disciplina para não exagerar no trabalho. Disciplina para você orar. Disciplina para você ter um tempo de se autoavaliar, como o Santo Agostinho fala, tanto no Evangelho, segundo o Espiritismo, na hora da prece, tá? Quando ele fala também no final do Livro dos Espíritos, quando ele nos orienta ao autoconhecimento. Tá? Então, nós temos que estar preparados para isso. Então, aprendendo a meditar, a gente passa a sentir paz. Não é no remédio que você sente paz. Uma das coisas que eu trabalho na abordagem que eu abracei em psicologia é que toda doença, para mim, é sintoma. Quando o sintoma está muito exagerado, eu peço para tomar um remédio, um psicofármaco. Mas o trabalho de cura está em acalmar a mente, regular a respiração, entrar em contato com o diálogo silencioso para que a gente descubra a causa do problema. Toda causa inteligente tem um efeito inteligente, toda causa burra tem um efeito burro. Tá? Porque a doutrina espírita é baseada em fatos. A psicanálise também é baseada em fatos, comportamentos, sintomas, e precisa a pessoa ser avaliada para isso, tá? Então, quando a gente começa a estudar nós mesmos,
a gente começa a fazer uma análise do que nós somos. A gente deixa de culpar o outro. A gente começa a ver que nós somos responsáveis. Eu tenho todo o Estado, já sabe disso. Ela tinha direto para a valência do Estado, não posso, porque Estado tem desorganização. Eu posso segunda e posso quinta. Deixa eu ter educação mediúnica, quarta eu tenho estudo gratuito. Eu podei. Mas estou livre. Ela me bota assim lindinho no domingo. E eu agradeço muito a ela, porque ela sabe domingo, eu posso também. Né? Então a gente tem essa corrente, pode até demorar aqui. Porque também tem muitos que fazem tudo. Né? E a gente tem que dar oportunidade também às pessoas mais novas, que falam, que estudam, né? E por isso a gente também vai fazendo caridade. Essas pessoas que falam, isso são elas. Quando eu diminuí minhas palestras, eu disse, será que eu não preciso mais ouvir? Enganar, ir até a missão, ir à casa do seu missão. Preciso ouvir que, olha, todo palestrante é o mais responsável daquilo que ele está fazendo. Não se engane. Quando me deu uma treva assim, já eu estou de 25 palestras. Aí começa depois a chamada, que são os aprendizados da vida. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, das expressões evolutivas, nesse trabalho que foi convocado a fazer. Vocês sabem qual é o propósito de vocês ao reencarnarem? Vocês sabem por que vocês procuraram uma casa espírita? Para quê? É bom pensar. Eu sei o meu propósito. Meu propósito é trabalhar com mediunidade, encaminhando nossos irmãos sofredores para um tratamento espiritual, seja nas colônias espirituais. Faço isso há 37 anos. 37 anos. Passeou, dançou. Como é que eu fui cair nisso? Eu frequentava o Teatro Espírita do Machado, Carlos Bernardo Cachaceira Moreira de Souza, chamado de Carlos Bernardo, eu professor durante 16 anos, viu que eu tinha mediunidade, coragem, era estudiosa e voltou para coordenar uma juventude espírita no Perseverança e Caridade. Dessa juventude espírita surgiu a Sociedade de Educação Espírita da Bahia. É educação simples. São cursos. Nós preparamos pessoas para irem para outros centros, esperamos que elas não precisam se responsabilizar por aquilo que elas abraçam. Ok? Né, Marquinhos? Então, quando a gente não sabe para que foi convocado, a gente é igual a mosca de padaria. Eu vou para o Sheila, que é mais pertinho. Não, eu vou para ali, para o Joana de Anjos. Eu vou para a CEB. Eu vou para isso. Mas a casa que você está esperando de você trabalho e oração. Pense nisso, tá? O homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da palestra, ou da tarefa. Esforço e prece complementam-se no todo da atividade espiritual. A gente não veio aqui para uma colônia de férias, né? Tem pessoas que acham que aqui é uma colônia de férias e que milagres existem. Milagres não existem, tá? Se vocês estudarem a gênese e fluidos, vocês vão estudar a ponderabilidade, a imponderabilidade, a capacidade do pensamento e da vontade, atuando sobre os fluidos. Tem que estudar, viu, gente? Tem que estudar. Então, o que é que acontece? O trabalho é muito importante. A vida na matéria é a completude do tempo ganho. Nós temos um corpo físico. Nós temos que cuidar do corpo físico, mas não é só do corpo físico. Nós somos espíritos.
espírito. E o espírito precede a matéria. Quando a doença chega no corpo, o espírito já estava há muito tempo doente. Quando uma depressão chega a uma pessoa, o espírito já estava sendo influenciado a se deprimir. Porque os espíritos influenciam em nossas vidas muito. Obsessão estão sumindo da casa espíritas porque é punk. Você lidar com a irresponsabilidade do outro, seja no propósito da sua vida, né? Porque fica bom, vai embora. Nunca mais volta para a casa espírita. Né? É como se fosse uma rolha de champanhe. Tira e acha que ficou bom. E não é assim. Nós precisamos de esforço e oração para que a gente se cure, tá? Então, realizar é agir com intenção nobre. A nossa atividade deve ter espiritualidade. Então, está aqui, 20 cestas básicas. Entrega ali. Ai, meu Deus, quanta gente faminta. Não, entregue com amor, porque o seu propósito é dar amor, não é a cesta básica. Você é passista, o seu propósito é transmitir fluidos de amor e cura e a harmonização perispirítica. Não é ficar com as mãos assim. Então, nós precisamos transformar ação em oração. Essa parte é linda de Caminho, Verdade e Vida. Eu sou apaixonada por Emmanuel. Chico Xavier é o maior médium que já teve. Eu amo Divaldo também. Muito. E respeito muito. Não gosto que falem mal dele. Quem fala mal de Divaldo não faz 10% do trabalho que Divaldo faz. Ele é maravilhoso. Tá? Então, a gente precisa reconhecer o que o outro faz e que a gente não tem capacidade de fazer. Isso se chama valores. E a doutrina espírita nos ensina a ter valores. E nós precisamos internalizar valores para que a gente possa mudar e, como exemplo, a gente muda o outro. É por isso tanta confusão de pais e filhos. Tanta confusão de celular. Os pais não largam o celular na hora do almoço e querem que os filhos larguem. Né? Então, os pais, eles não dão um exemplo. Aí chegam e dizem, psicóloga, você pode curar meu filho? Porque eu não quero que me cure. Eu digo, não, eu não posso. Você tem que também entrar no processo de autoeducação. Tá? Somos espíritas completistas? Vocês sabem o que é isso? Que Emmanuel fala? Vocês são espíritas completistas? Aqueles que têm consciência do propósito e completa o que você prometeu no mundo espiritual que ia fazer. Minha sobrinha está aqui, às vezes, tia, você pode coisa? Não posso. Eu tenho mediúnica. Mas nem um sábadozinho é fria. Não posso. O que é que você está fazendo? Eu estou recolhida no meu quarto orando. É demorada, minha oração é demorada. Eu faço a minha oração, tá? Depois que eu faço a minha oração, eu medito. Depois que eu medito, eu faço o Ho'oponopono. Dá 1 hora, mais ou menos. Todo dia, doutora. Todo dia. Eu acordo às 6 horas da manhã. Tá? E se eu não fizer isso, tô frita. Eu estou frita porque eu trabalho com os espíritos que interferem na vida das pessoas e que vão na CEB pedir ajuda. E eles depois ficam com tanta raiva de mim, mas eu também tenho uma proteção impressionante. Inclusive fora do corpo. Já aconteceu eu sair do corpo e espírito querer me enfrentar e correr. Porque o trabalho tem que ser feito com amor. E amor é orar. Tá claro isso? Todo mundo vai sair daqui e vai orar, né? Hoje.
Ah, espero. Então, você conseguiu concretizar? Você transformou o meio e não a pessoa? Aquele espírito que vai, Senhores, que a fé de Jesus esteja todo. Já aí brigando com a esposa, batendo no filho. Eu estou fora. Eu estou fora porque eu sou médium de psicofonia, sou médium de psicografia. Eu estou fora. Eu estou fora. Essa encarnação eu não quero. Ao desencarnar, eu peço a Deus não ir de novo para o umbral, porque eu já fiquei muito tempo lá. Eu sei o que é a dor e o tormento que André Luiz passou. Eu não quero mais isso para mim. Mas por que eu não quero mais? Porque eu quero sombra e agrofesta? Não, porque eu sou espírito. E sou eu que construo a minha felicidade ou a minha infelicidade. O céu e o inferno estão dentro da gente. O céu e o inferno somos nós que construímos dentro de nós. E nós temos que fazer opções na vida, né? E ele diz, a criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada. É o que está acontecendo no mundo. Está todo mundo doente. E agora vem inteligência artificial. São workaholics da vida. É só trabalhar, trabalhar, ganhar dinheiro, medo de ficar sem emprego, medo de não ter salário, e vem para o centro espírita pedir a irmã Sheila que arranje um dinheirinho, que dê um aumento. Gente, isso não é espiritismo. Isso não é espiritismo. Você tem que se reconciliar com você. É você que tem que ter ação através do seu trabalho e da oração. Conquistar segurança, conquistar amor próprio, conquistar a beleza de se amar. Porque a gente só vai amar o outro se a gente se amar. Se você não se amar, antes só do que mal acompanhado. Né? Se a gente não se amar, a gente não ama ninguém. Ok? A oração, aí ele diz, acaba desesperado, secura no coração, tá? Que apenas se mantivesse genuflexa, estaria ameaçado de sucumbir pela paralisia e ociosidade, que é o trabalho. Você murcharia. Tem gente que chega no meu consultório cadáver, murchado. A postura é assim, ó, sugado. Aí vai e quer que eu salve. Ansiedade, muita ansiedade, não consigo dormir. Meu estômago, refluxo, eu não ando bem, pesadelos. Eu consigo salvar? Eu sou Jesus? Não. E nem Jesus salva, viu? Estou logo dizendo. Ele quer que você trabalhe e ore por você e pelo outro. Então ele diz, a oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Ah, eu botei Marta e Maria. Na época de Jesus, Marta e Maria é o símbolo do comportamento. Marta era o trabalho, Maria, a oração. Estava ali junto de Jesus, né, recebendo aquelas bênçãos divinas de Jesus. Mas Marta sozinha iria escrever o evangelho, estudar e ajudar Jesus? Não. Maria sozinha ia conseguir isso? Não. Então, trabalho e oração é o símbolo de Marta e Maria. O equilíbrio entre ação e oração. Orando, isso aí foi eu que escrevi errado, e se iluminando. Ah, Miriam, então quer dizer que a minha iluminação, se você não for dono da Coelba, a sua iluminação é responsabilidade sua. Totalmente sua. Então aqui no Irmã Sheila, quando acabar, tem algum trabalho para eu me inserir aqui? Como eu posso me ajudar? Vamos juntar aqui 4 pessoas para dar uma cesta básica? Né? Que tem dias aqui de oração, que dia é o passe nessa casa?
eu posso tomar algum curso de passe para dar passe? Eles ficam me olhando, eu fico toda assim, será que eu estou falando besteira? Ou eles estão espantados com a minha fala? Aí ele diz no final, cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Não fuja do mundo com drogas, com cachaça, com sexo, mas nunca te esqueças desse monte. Qual é o monte? Lembra do monte? O que é o monte? Evolução. Subir a coluna e olhar de cima. Não se esqueça do monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte. Como é orar à parte? Alô? Como é orar à parte, que eu já disse? Aonde? Olhando como? Isso, como espírito. Mas como é orar como espírito? Olhando para dentro. Religare. Buscando a sua essência divina. Sentindo a oração. Não é Pai Nosso, agora. Amém. Pronto. João, liga aí logo. Quem vai buscar a gente para passear tal? Não é isso. Tá? Não é isso. Ok? Viemos para realizar com os sentimentos mais nobres. Então, vem a primeira dica da psicóloga. Só se relacione com as coisas boas que as pessoas te mostram. Se elas te mostrarem coisa ruim, é problema seu? Quem vai responder pelas coisas ruins que ela mostra? Quem é? Então, nem critique e nem julgues. Ok? Vamos aprender a orar com disciplina, humildade e fé. Eu já passei por muito bullying. Freirinha, você só pensa nisso. Você está pensando que você vai evoluir. Você acredita mesmo na imortalidade? Você acredita nos livros de André Luiz? Acredito. Totalmente. Totalmente. Tenho 2 filhas, uma de 44, outra de 30, tenho 2 netos, 11 e 11, outro de 7, moro em São Paulo. E digo a vocês, eu acredito. Eu participei de um grupo chamado Ambrose Parrier, que foi um grupo formado por Carlos Bernardo Loureiro, com o médium José Medrado, e eu vi a mediunidade na prática. E eu agradeço muito a Deus de ter vivenciado isso, que veio fortalecer a minha fé e ajudar no meu compromisso aqui. Tá? Então, quando a gente olha para cima, sem perdermos o olhar para dentro, nós estamos em esforço e oração. Agora, eu vou trazer para vocês uma das orações de Chico Xavier, que eu sou apaixonada, que as pessoas que têm mais idade já conhecem, que é Jesus, Kardec e nós. Vocês conhecem Hipólito Denis River, né? Allan Kardec. Jesus, você conhecem? Eu acho que ele está ali, botaram ele pintadinho de braço aberto. Posso botar aqui? Eu apertando aqui funciona? Olha que coisa linda. Sentar. Considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse
diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens sofrendo dilacerações e exemplificando o bem por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. E lembrem-se, hoje o planeta está vivendo uma loucura por dentro, porque está negando aprender com Jesus. Muito obrigada e um grande beijo para vocês. Obrigada, Mireia, pela linda palestra. E vamos convidar agora, passando para a nossa segunda etapa dos trabalhos, os trabalhadores passistas, para o nosso momento do passe coletivo. E vamos, dentro do tema de hoje, orar. Olhar para cada um para dentro de si, agradecendo ao Pai a oportunidade da palestra de hoje, a oportunidade da tarde de hoje, de estarmos todos aqui reunidos para um ideal de luz, aprendendo com o Mestre Jesus a trazer o seu conhecimento das nossas mentes e para o nosso coração. Gratidão ao Pai por essa oportunidade. Gratidão à irmã Sheila por nos reunir todos aqui. Pedimos a Deus que ilumine a todos nós, atendendo também aos pedidos de prece aqui encaminhados para a mesa. Pedimos a Deus que nos acompanhe e, chegando em casa, possa levar também um pouco da luz que aqui ficamos, que aqui recebemos,
dessa instrução, dessa fé, dessa luz a cada dia renovada. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine e proteja hoje e sempre. Que assim seja. Contamos com vocês e uma boa palestra.